Vamos nos colocar de pé nessa noite? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és a fonte de água viva, que uma vez que nós tomamos dela, já não há mais sede em nossa alma, em nosso coração, Senhor. Num mundo desesperado, histérico, perdido, num mundo em desmantelo, Senhor, Tu és aquele que sacia a nossa alma e por isso nós podemos andar confiantes, certos de que Tu tens cuidado de cada um de nós, Senhor. Meu Deus, apresentamos as nossas vidas diante de Ti. E te peço, Senhor, que Tu venhas a derramar o Teu bálsamo sobre a Tua igreja, sobre os nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Cura as nossas feridas. Transforma as nossas vidas. Aqueles, Senhor, que têm apresentado diante de Ti petições, seja porque estão enfermos, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, eu te peço, Senhor, cura, transforma, liberta, Senhor. Traz renovação sobre essa vida. Aqueles que eventualmente estejam, Senhor, enfermos, acamados, nos hospitais ou em suas casas, Senhor, vai de encontro a essas pessoas em nome de Jesus e repreende, meu Deus, todo o mal, repreende a doença, repreende, Senhor, aquela mácula que muitas das vezes está deixando a pessoa incapacitada, meu Deus, fisicamente, emocionalmente. Meu Deus, vai com socorro àquele que te pede. Todos aqueles que estão apresentando a si mesmos ou estão apresentando entes queridos ou pessoas que conhecem, Senhor, responde às orações e mostra que Tu és Deus que responde às orações. Seja com Teu povo, seja com a Tua igreja, Senhor. Nós nos apresentamos neste momento para a Tua palavra e peço que o Senhor tire as resistências dos nossos corações e fixe-nos, Senhor, em Ti, para que nós sejamos moldados de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Abra sua Bíblia comigo, lá em João, no capítulo 8, Evangelho de Jesus. Segundo escreveu João, no capítulo 8, amém? Queria que nós lêssemos a partir do versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Todos acharam, amém? Vamos ler juntos? Assim diz o texto bíblico. E tornando a inclinar-se, desculpa, irmãos, eu estou lendo 8:8, é 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz:
para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Pode se assentar neste momento, em nome de Jesus. O Evangelho de João, ele tem algumas peculiaridades que eu acho interessante. A gente sabe que os evangelhos têm histórias repetidas, alguns evangelhos abordam alguns temas ou alguns momentos da vida de Jesus que outros evangelhos não abordam. E tem algumas histórias que estão presentes em mais de um evangelho, e assim sucessivamente. Mas todos os evangelhos tratam da vida de Jesus, tratam do caminhar de Jesus. E o Evangelho de João, em específico, ele dá uma ênfase, pelo menos na minha perspectiva, ele dá uma ênfase nos embates de Jesus com os fariseus. Ele traz detalhes dos embates que Jesus tinha com os fariseus que eu não vejo nos outros evangelhos. Os outros evangelhos, eles trazem sim embates de Jesus com aqueles mestres da lei, com os fariseus, com os saduceus, mas João, ele traz detalhes. Inclusive, você vai ver que há debates muito longos entre Jesus e os fariseus, como este aqui do capítulo 8. Você vai ver no capítulo 9, vai ver no capítulo 10 alguma coisa desse tipo também. Então, João fez questão de mostrar, detalhe por detalhe, o espírito daqueles homens que enfrentavam Jesus. Daqueles homens que eram cheios de si mesmos, aqueles homens que eram orgulhosos, aqueles homens que queriam pegar o evangelho de Jesus e o reino de Deus e colocar dentro da caixinha deles, colocar dentro da caixinha do modo como eles viam o mundo. E preste atenção, queridos, os fariseus, eles eram uma seita judaica, eles eram um segmento judaico, e era um segmento judaico considerado como um segmento que surgiu para trazer a essência do conhecimento do espírito da lei. Eles surgiram com o discurso de que eles eram aqueles que trariam a caridade, trariam o amor, trariam a verdadeira revelação da lei nesse sentido. É evidente que eles também eram apegos a alguns pontos literais da lei, mas eles tinham esse espírito de querer trazer a justiça, esse espírito revolucionário, esse espírito que muitas das vezes você enxerga inclusive em algumas correntes políticas hoje, que dizem que são os defensores da tolerância, os defensores da justiça, os defensores da verdade, os defensores do amor, os defensores daquilo que é o mais correto, que se levantam contra a hipocrisia, mas não percebem que eles mesmos, eles encarnam a hipocrisia em si mesmos na medida em que dizem combater a hipocrisia. Os irmãos sabem do que eu estou falando hoje, isso está vendido no meio da nossa sociedade, mas é o mesmo espírito dos fariseus. E tanto é isso que os fariseus, apesar de terem surgido esse grupo, ter surgido, meus irmãos, com essa vontade de trazer uma revolução, de trazer uma aplicação mais justa da lei, eles se tornaram os grandes fariseus. E hoje, quando você chama alguém de fariseu, o que você está querendo dizer? Que é um cara que não vive aquilo que prega, não é verdade? É um termo, inclusive, muito próximo ao significado do que é hipócrita. Então vejam, meus irmãos, que não é pelo que você se levanta, mas é aquilo que você carrega dentro de si, a motivação,
aquilo que faz com que as tuas ações sejam feitas, é isso que vai caracterizar quem é você. Você pode falar, eu falo em nome de Jesus, eu sou crente, eu sou cristão, mas o que te move de verdade? Quais são os reais intentos que estão por trás de você? O que te leva a dizer que é de Jesus? O que prova que você é de Jesus? O que prova que você é discípulo daquele que você diz ser? É isso que, no fim das contas, vai determinar se o que você tem feito é correto ou não, se de quem você é servo. Se você, como os fariseus que se diziam ser filhos de Abraão, mas eram servos do pecado, eram dissimulados, eram pessoas dissimuladas, eram pessoas que escondiam as suas reais motivações, eram pessoas que oprimiam as pessoas em nome da justiça, eram pessoas que oprimiam as outras em nome do amor, eram pessoas que oprimiam as outras em nome das coisas mais corretas do mundo. Mas eles eram servos do pecado, eles não eram livres, eles eram escravos, porque achavam que eram livres por serem filhos de Abraão, mas não eram filhos de Abraão, porque não é a genética que determina quem você é, não é o nome cristão que determina quem você é, o que determina quem você é o que te move de verdade, é o que te move de verdade, é o que te leva a fazer determinada coisa, é isso que determina quem você é. E as perguntas que os fariseus, o modo como os fariseus faziam as inquirições, questionavam Jesus, faziam as perguntas a Jesus, era um modo muito perverso, e eu assim considero como o modo mais perverso de ser. Porque é uma perversidade que não é escancarada, é uma perversidade dissimulada. Como eu disse, é a perversidade que se veste de uma roupa, de uma máscara, se maquia de bondade. É um mal que está travestido de bem. É aquela pessoa que diz fazer as coisas pelas causas mais nobres, mas na verdade não tem nenhuma nobreza naquilo que ela está fazendo. Porque o que move ela são outras coisas. É a inveja, é o ciúme, é a soberba, é o orgulho, é a vontade de ver a sua vontade prevalecer. Só que, para não ficar escancarado, o que ela faz? Ela dá uma roupagem, ela dá uma aparência de que aquilo é bom, de que aquilo é o bem, de que aquilo é uma causa nobre, quando na verdade não é. Os fariseus começam aqui inquirindo Jesus, por exemplo, falando, olha, o teu testemunho não é verdadeiro. Eles falam isso para Jesus, o teu testemunho não é verdadeiro. Sabe por quê? Porque você está testificando de si mesmo. Olha, parece que o que eles estão falando realmente é correto. Parece que o que eles estão falando é realmente correto. Por quê? Porque Jesus, ao testificar de si mesmo, ele soa como alguém arrogante, como alguém pedante, como alguém soberbo. Ora, quem é que testifica de si mesmo para os outros? Imaginem vocês a cena. Eu, Jadson, falo para vocês, nossa, vocês têm que olhar para mim e ver como eu sou humilde. Vocês vão me considerar humilde? Eu vir aqui e falo, olha só como eu sou humilde, olha só como eu sou bom. Vocês vão olhar para mim e vão falar, cara, não é. Você está testificando de si mesmo. Você está maluco, a verdade não está em você. Era mais ou menos isso que eles estavam querendo fazer com Jesus ali. Nota que parece que é certo isso. Parece que é correto. É um argumento bom. É um argumento que carrega. Parece que eles estão realmente preocupados com a ideia de não querer se mostrar, né? Não querer se apresentar. Parece que eles estão realmente preocupados em ser humilde de verdade. Só que lembre-se que os mesmos que diziam isso eram aqueles que Jesus falava em outros textos sobre eles. Quando eles jejuavam, eles não lavavam o rosto para deixar bem claro para todo mundo que eles estavam jejuando. Eles eram os primeiros a querer se mostrar. Eles eram aqueles que davam a oferta, a esmola, davam a oferta e queriam mostrar para todo mundo que estavam fazendo esses atos de bondade. Mas eram também, conheciam a moral, conheciam a lei. E aqui estavam julgando Jesus, parece que com razão, mas escondendo, na verdade, que eles mesmos eram quem praticavam essas coisas. E é interessante que Jesus fala, olha, eles falam assim para Jesus, olha, versículo 13, você testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro, você não pode falar isso de si mesmo. E aí Jesus responde, olha, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim.
Eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Vocês é que não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou. É vocês que não me reconhecem. Vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo. Mas quando julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Não é essa dissimulação que está na boca de vocês. Não é esse argumento certo, essa causa nobre que vocês usam para vestir a maldade, a perversidade que habita no coração de vocês. Não, o meu juízo não é assim, porque eu não sou só eu, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Jesus aqui, ele está dando uma lição extremamente importante. Jesus está falando o seguinte: olha, para aqueles que sabem de onde vêm, para aqueles que sabem para onde vão, para aqueles que fragmentaram, desconstruíram a sua alma ao ponto de ter certeza do que vem, aqueles que já andam sobre a convicção do que vem, porque primeiro permitiram que a verdade destruísse o seu próprio ser como um vaso de barro, amassasse o seu ser para que fosse reconstruído à vontade do Pai. Esse já pode dizer que ele pode testificar de si mesmo, porque antes ele foi testificado por aquele que pode testificar a todos, que é o próprio Deus. Aquele que se permite ser alcançado pelo juízo de Deus, esse pode e tem verdade em si mesmo para testificar das coisas que vê. Porque ele não vê mais com os seus próprios olhos, ele agora vê com olhos muito mais profundos. Ele não vê mais com as lentes da sua soberba, ele não vê mais com as lentes das suas inclinações pecaminosas, ele não vê mais com as lentes da sua parcialidade, da sua vontade de tomar partido nas coisas e por isso não ser justo. Ele não vê mais agora com as lentes do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio caprichoso. Ele não vê mais com as lentes que vêm da natureza caída do ser humano. Agora ele está vendo com as lentes de Deus. É sobre esse mesmo paralelo que Jesus, no capítulo seguinte, que é João 9, ao curar aquele cego, utilizando-se da lama, passando em seus olhos, e curando e fazendo aquele milagre que os próprios fariseus vão ficar escandalizados, porque Jesus faz aquele milagre no sábado, e eles eram homens tão impiedosos que sequer eles percebiam que nunca foi proibido efetuar o bem no sábado. Nunca foi proibido testificar das grandes coisas de Deus no sábado. Pelo contrário, o sábado para os judeus tinha sido separado para que as grandes obras de Deus fossem testificadas pelo povo. O objetivo da separação do sábado para o povo judeu era exatamente para que, tendo um dia distante do trabalho, as pessoas pudessem relembrar, rememorar das grandes coisas que o Senhor Deus fazia ao seu povo. E que fazer o bem no sábado, portanto, era uma forma de engrandecer o nome do Senhor. Só que, mais uma vez, aqueles homens estavam movidos por caprichos camuflados, escondidos, que eles maquiavam, vestiam com causas nobres. Olha, você curou no sábado, você descumpriu a lei. Você precisa trazer uma vestimenta de coisa nobre para a maldade que você está vendendo. E as pessoas são assim, isso não era uma exclusividade dos fariseus. As pessoas são assim, nós somos assim. Quantas vezes em discussões que nós entramos, nós, para fazermos a nossa opinião, a nossa vontade prevalecer, a gente dá ares de nobreza para aquilo que a gente está defendendo, quando na verdade não passa de um pretexto de fazer prevalecer a nossa vontade, o nosso desígnio, o nosso orgulho, o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva. Quantas vezes nós somos dissimulados e dissimulamos os nossos intentos? Como que nós somos assim e ao mesmo tempo dizemos que somos de Cristo, meus irmãos? Eu digo para vocês, uma pessoa que vive assim, de acordo com as suas inclinações,
defendendo seus próprios interesses sempre, mas camuflando com uma causa nobre, com uma causa, sabe, de grande valor, essa pessoa não pode testificar de si mesma. E ela não pode testificar de si mesma porque ela ainda não passou pelo maior testemunho de todos, que é o juízo de Deus. Ela é incapaz de testificar sobre si mesma. E quanto a essa pessoa, sim, ela é uma mentirosa, ela é uma pedante, ela só está se apresentando. Ela está carregada de si mesma, ela está cheia de si mesma. Não há verdade nela. O problema dos fariseus é que quando eles disseram então que não havia verdade em Jesus por ele testificar dele mesmo, eles estavam medindo Jesus de acordo com aquilo que habitava no coração deles. Eles não podiam testificar de si mesmos porque eram fariseus, no sentido atual da palavra. Eles eram hipócritas, eles eram vaidosos. Mas eles tentavam mensurar Jesus de acordo com o seu próprio padrão. Então, quando os fariseus eles acusam Jesus disso, na verdade, eles estavam se acusando para Jesus. Eles estavam se acusando para Jesus. Eles estavam medindo Jesus com a sua régua. E ao medir Jesus com a sua régua, eles estavam mostrando qual era a régua que habitava nos seus corações. É por isso que Jesus fala, olha, vocês julgam da carne, mas eu não julgo segundo a carne. É por isso que Jesus fala, olha, quando vocês julgam, vocês serão medidos por essa régua. Porque quando você julga, você está mostrando, tirando do oculto e trazendo para fora a régua que você usa para conduzir as tuas ações. Quando você acusa alguém de alguma coisa, você está falando mais acerca de si mesmo do que da própria pessoa contra quem vai as tuas acusações. Você está simplesmente se mostrando. E é bom a gente pensar dessa forma. Irmão, todas as vezes que uma pessoa te acusa, ela só está mostrando a régua que mede ela mesma. Ela só está mostrando o intento que habita no coração dela. Mas, antes de você observar alguém que te acusa, primeiro preste atenção quando você acusa alguém. Às vezes você pensa, cara, existem tantas coisas no meu coração que eu desconheço. Existem tantas emoções, uma bomba de emoções que muitas das vezes vem e me leva a fazer determinadas coisas. E eu gostaria tanto de descobrir, parece que elas estão lá no oculto do meu coração. E eu te falo, todas as vezes que você levantar um pensamento de juízo contra alguém, todas as vezes que você não apenas pensar, mas que você falar, né, contra alguém, preste atenção, você está falando de si mesmo. Você está usando a tua régua para medir o outro. É por isso que nunca foi tão verdadeira aquela frase que foi atribuída a Lenin, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. O que faltou nessa frase de Lenin foi só o seguinte, que na verdade praticamente toda acusação é você acusando alguém do que você faz. Ou se você não faz, você não faz porque não tem coragem, mas o teu coração deseja aquilo. Todas as vezes que você chama alguém impiedosamente de algo, também o teu coração deseja aquilo. Talvez por covardia tua, você ainda é pior do que o que faz. Porque o que faz, pelo menos ele é corajoso para ir lá fazer e ser julgado pelo que ele fez. E você nem isso é. Você, além de ser uma pessoa pretensiosa, você ainda é um frouxo, um covarde que não tem coragem de colocar em prática aquilo que você acusa. A quem você acusa. Na verdade, você tem a inveja da coragem que o outro tem de fazer o errado. Você não tem coragem de fazer, você só pensa, você só deseja, você só maquina. Você só maquina. Veja então onde Jesus está chegando, ao nível de profundidade que ele está descendo no coração daqueles homens. É por isso que Jesus, no capítulo 9, quando ele fala da cura do cego, ele fala, olha, na verdade, eu vim mesmo para fazer aqueles que veem, não fazer com que aqueles que estão vendo não vejam mais nada. E fazer com que aqueles que não veem nada venham a ver. É para isso que eu estou aqui.
Aí os fariseus viram para ele e falaram: mas você então está dizendo que a gente não enxerga? É isso que você está querendo dizer? Ele fala: muito pelo contrário. Vocês veem muito bem e é por isso que vocês serão indesculpáveis. Indesculpáveis. Eu gosto de olhar para os fariseus, eu vejo assim uma mistura de cinismo, porque existe ali um dolo, uma intenção, uma consciência da maldade e da perversidade que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo eles entram numa loucura, num devaneio tão grande que parece que eles se perdem daquele intento inicial e realmente começam a se cegar e acreditar sinceramente que aquilo é o correto. A pessoa começa inicialmente com uma dissimulação, uma desculpa, um intento errado. Começa inicialmente com a vontade de manipular o outro, né? Como eu disse, trazendo nobreza para uma causa que na verdade é totalmente perversa. Só que no meio do caminho, a pessoa vai repetindo tanto aquilo, vai se firmando tanto naquilo, que ela começa a acreditar e a se cegar pela mentira inicial que ela contou para querer enganar os outros, mas aí chega no momento que a própria pessoa está persuadida da mentira que ela iniciou. O Chaves retrata isso muito bem. Eu acho legal o Chaves, porque ele... eu esqueci o nome do cara lá que era o Chespirito. Ele pega uma coisa dessa e ele transforma numa piada, mas ele traz à luz ali o que é isso. Vocês já viram aquele episódio do Kiko, que ele está brincando com o Chaves, de que eles são acidentados? Aí o Chaves pega o Kiko, né? Ele, vamos brincar aqui que você foi atropelado. Aí ele pega um extrato de tomate, um ketchup, aí coloca assim na perna do Kiko, do Chaves, né? Na verdade, coloca na perna do Chaves. O Kiko coloca lá na perna do Chaves o extrato de tomate, o ketchup. Aí quando todo mundo vem descobrir, eu acho que é mais ou menos assim a história, tá, meus irmãos? Se não for, eu não sei se é o Chaves ou o Kiko que é o cara lá. É quem? Coloca no Chaves, não é? A dona Clotilde vem e desmaia porque acha que o Chaves foi atropelado e está morrendo. Aí o que acontece? Só que aí o Chaves levanta, vê aquela loucura e vai embora. E aí todo mundo fica pensando que o Chaves morreu atropelado. Aí daqui a pouco, meu Deus do céu, o Chaves morreu atropelado. Chaves. Aí daqui a pouco está o Kiko chorando. O mesmo que colocou o ketchup, porque está todo mundo falando que ele morreu atropelado, que o Chaves morreu atropelado. E ele começa também a acreditar que o Chaves morreu atropelado. E aí vira um negócio de louco. O próprio Kiko, que inventou a mentira, é o que está chorando por causa da mentira. E é legal que quando ele faz essa encenação, ele está trazendo à luz exatamente isso daqui que eu estou falando. A pessoa no início ela começa com uma mentira para manipular a vontade do outro, dando uma causa de nobreza àquela mentira, mas daqui a pouco ela começa a acreditar na mentira dela. Ao ponto que vira uma mistura de cinismo com sinceridade, mas uma sinceridade perversa. Porque a pessoa começa a acreditar tanto na mentira que ela mesma contou. O comportamento mentiroso, a emoção mentirosa, a motivação mentirosa, que chega no momento que ela realmente você não consegue mais, esquadrinhar ela com facilidade, porque parece que realmente é aquilo de tão sincero que a pessoa está fazendo, aquele teatro, aquela encenação. Quantas vezes, meu irmão, você já inventou uma mentira para si mesmo? Você se apegou a essa mentira e em algum momento na sua vida isso deixou de ser uma mentira deliberada, dolosa, intencional, e você passou a acreditar nessa mentira. E ao acreditar nessa mentira, esse acreditar na mentira tem sido, talvez, a fonte de uma série de destruições na tua vida, de uma série de desequilíbrios na tua vida. Você é aquele que não enxergava, mas que acha que enxerga. Mas que será indesculpável da mesma forma. Porque o teu cinismo não desculpa a tua intenção inicial de enganar. Irmãos, estão entendendo o que está sendo dito aqui? Amém?
Meu irmão, não acredite nas tuas mentiras. Não acredite nas tuas mentiras. Não acredite nas tuas dissimulações. Não acredite. Nós fomos chamados para andar como Jesus. E andar como Jesus é, acima de tudo, ter poder para testificar de suas próprias ações, porque o próprio Deus já testificou delas. Ter poder para testificar das próprias ações ao ponto que as pessoas não têm mais poder para julgar as tuas ações, porque elas já foram julgadas pelo próprio Deus. E eu não sei você, mas isso tem que causar tremor no teu coração, isso tem que estremecer o teu coração, meu irmão, minha irmã. Porque se você, eu já disse isso outras vezes aqui, se você tem medo da opinião alheia, se você se importa com a opinião alheia, meu irmão, você deveria era se estremecer diante da opinião de Deus sobre você. Jesus fala, olha, eu testifico de mim mesmo, porque o Pai testifica de mim. Eu testifico de mim mesmo, porque o Pai testifica de mim. E é assim que o cristão precisa andar. Não caindo na opinião dos outros, mas não porque é um dissimulado como os fariseus eram. Não porque inventou uma mentira, maquiou ela e começou depois a acreditar nessa mentira igual o Kiko. Mas porque você, em temor e tremor, todos os dias se olha diante dos olhos que tudo vê e de quem nada pode ser escondido, que disseca a tua alma, transpassa o teu ser, esquadrinha todo o teu coração, te vira do avesso. E uma vez feito isso, então, você passa a ter sustentação para testificar da verdade que Ele produziu dentro de você. Amém, igreja? Quantas pessoas estão com a alma doente porque estão nesses laços, nesses nós de auto-engano? Meu irmão, não tenha medo de se apresentar diante dos olhos que te veem, aquele que vê todas as coisas. Tenha temor e tremor, mas não medo. Porque ainda assim, como o salmista disse, é melhor cair nas mãos do Deus vivo do que cair nas mãos dos meus inimigos. Porque as mãos do Deus vivo, elas vão me desmontar, elas vão me esmagar. Mas eu sei que tudo que Ele faz é por misericórdia. Ele me desconstrói e reconstrói por misericórdia. As mãos dos meus inimigos não. Eles são como eu. Eles são maus como eu. Eles são perversos como eu. Eles são mesquinhos como eu. Eles são pessoais, eles são parciais. Eles são imundos como eu. Da mesma forma como o ímpeto egoísta e até mesmo o assassino está dentro de mim, eu sei que está no coração deles. Mas no coração do meu Deus, não. Meu Deus é aquele que corrige o que ama. Meu Deus é aquele que desfaz aquele por quem Ele morreu. Ele se desfez de si mesmo antes de exigir que eu me desfaça de mim mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, e sofreu uma morte de cruz, antes de exigir que eu me esvazie de mim mesmo. No Senhor eu encontro misericórdia, a misericórdia que os homens não têm para me ofertar, a misericórdia que nem mesmo eu tenho para me dar. É a misericórdia que eu encontro diante do meu Deus. Então eu não temo a correção do meu Deus. Eu não temo as mãos do meu Deus. Pelo contrário, que nós tenhamos fé para orar, Senhor, que eu caia em tuas mãos. Porque ao cair nas tuas mãos, eu me livro das minhas próprias mãos. Eu me livro das mãos alheias. Eu caio nas mãos do Deus vivo.
Me faça, Senhor, e me refaça de acordo com o teu querer. Eu sei que esse processo é difícil, é muitas das vezes terrível para a minha carne, mas é vida para o meu espírito. Só te peço que o Senhor caminhe comigo em todo esse processo, Senhor. Não me abandone, segure em minha mão, porque é um processo pelo qual eu não tenho força, porque na verdade para passar por este processo eu preciso abrir mão da minha própria força. Eu preciso ser carregado por Ti, eu preciso ser conduzido por Ti. Então a minha oração, Senhor, é: conduza-me nesse processo. As minhas pernas não aguentarão o peso, não aguentarão o fardo, mas eu sei que as Tuas mãos me guiarão e aguentarão por mim. E eu não temo, Senhor, o que virá, eu não temo o que acontecerá, eu temo sim não ser achado fiel e consertado diante de Ti, Senhor. É isso que o meu coração teme. Então, por favor, conduza-me, 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 sempre, sempre. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Rege-me em tudo. Que essa oração possa ser feita por Ti, meu irmão, com toda sinceridade. Que você possa ter essa coragem e essa fé de permitir que as mãos do Deus vivo te peguem. Não tenha medo delas. Tenha medo das tuas mãos. Tenha medo das mãos dos perversos. Amém? Amém? Fique de pé nessa noite, então. Fique de pé. Sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Senhor Jesus, nós nos entregamos totalmente diante de Ti nessa noite e nos rendemos diante de Ti. Nos prostramos diante da Tua autoridade, da Tua majestade, ó Deus, que reina sobre todas as coisas. Senhor, pegue-nos com Tua mão. Senhor, corrija-nos com Teu amor. Senhor, manifesta a Tua justiça diante de nós, para que nós sejamos testificados por Ti, livres de verdade, porque só quando enfrentamos o Teu juízo nós podemos falar que somos livres. Senhor, queremos ser livres, livres das nossas inclinações, das nossas mentiras camufladas e dissimuladas. Queremos testificar daquilo que o Senhor plantou em nós. Parece, Senhor, que é testificar de nós mesmos, mas antes testificamos de nós mesmos porque o Senhor testificou de nós. E uma vez que o Senhor testificou de nós, nós fomos medidos pela régua da justiça, pela régua da perfeição, mas também pela régua da graça, e pela régua da misericórdia, e pela régua do conserto, e pela régua do arrependimento, e pela régua do perdão. Senhor, e eu sei que se nós formos medidos por essa régua, a régua que nós utilizaremos para medir os outros será também a mesma régua. A régua da verdade, a régua do zelo,
mas também a régua, Senhor, da misericórdia e do perdão. Meu Deus, que o testemunho dos outros não tenha poder para influenciar o testemunho que o Senhor já deu de mim mesmo. Porque o que os outros falam de mim não é aquilo que tu falaste sobre mim. O Senhor me conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor é luz que ilumina até mesmo o mais trevio dos corações. E Senhor, nós confiamos nesse discernimento, nessa luz, nessa justiça. Confiamos, Senhor, nessa medida. E por confiarmos nessa medida, por termos, como Jacó, lutado com o próprio Deus, para que uma vez lutando com Deus e sendo vencido por Deus, agora nós já estejamos refeitos à imagem e à semelhança desse Deus. Meu Deus, é assim que nós queremos ser conduzidos. Sem medo de cair em tuas mãos, sem medo do que virá, apenas tendo a certeza que independentemente das circunstâncias, independentemente dos lugares aos quais o Senhor nos levará, a tua mão nos sustentará. Senhor, essa fé, essa certeza, essa consciência, eu peço que seja derramada sobre nós, sobre a tua igreja. Acrescenta a nossa fé, acrescenta o nosso temor, acrescenta o nosso tremor, acrescenta a nossa verdade, Senhor, acrescenta o nosso zelo, acrescenta, Senhor, a nossa misericórdia, acrescenta o nosso perdão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.